O Bitcoin morreu, fujam para as colinas. Meu Deus, a bolha estourou. E agora, é hora de comprar ou vender? Já parou para pensar que pode ser a hora de dar uma segurada nas emoções e esperar um pouquinho? Esse desespero todo só tem um nome e ele se chama FUD. E eu vou te explicar isso e muito mais logo após a vinheta. Bom, que o Bitcoin caiu cerca de 12%, a gente já sabe. Mas o que talvez você ainda não saiba é que não tem motivos para se desesperar. Eu nunca tinha visto tanto analista aparecendo da noite para o dia, nem quando ele bateu a alta histórica há poucas semanas atrás. Um fato irrevogável é que tudo que sobe um dia tem que descer. E quem compra, um dia tem que realizar os lucros, né? Ou você que está comprando pensa em nunca vender? O que acontece é que, por vezes, os objetivos de venda acabam convergindo em um mesmo ponto. E aí acontecem as quedas mais acentuadas, que são aquelas que a gente chama de correção. E por que essas quedas são saudáveis para o ativo? Porque elas são uma limpeza, entre aspas, né, desse ativo em questão, porque a força vendedora vai saindo e aí começa o quê? A força compradora dos investidores que vão aproveitar essa oportunidade de adquirir esse criptoativo com um preço muito mais barato, né? Então, como eu já comentei em outro vídeo, é como uma maratona. Você não consegue, do nada, correr uma maratona sem parar. Uma hora você vai cansar, vai pedir para sair. Eu já ouvi tantas vezes que o Bitcoin morreu que eu nem sei te dizer quantas foram. E se ele não morreu no Corona Day, onde ele saiu de $8.000 para 13.700, uma queda de mais ou menos 50% do valor, não vai ser com 12 de queda que ele vai morrer, né, gente? Pelo amor de Deus! Falando nisso, o Corona Day, essa queda de 50% que eu falei, foi em março do ano passado. Então a gente ainda está em janeiro e mesmo com essa última queda de 12% agora nesses últimos dias, o Bitcoin já valorizou em menos de um ano mais de 700%, que a gente vai ver daqui a pouquinho no gráfico. Mas antes disso, eu quero te falar sobre o FUD. Como eu citei ali na introdução. Então, para começar, FUD é uma prática de marketing negativo muito antiga, que serve para gerar medo, incerteza e dúvida. E isso a gente vê o tempo todo, né? O FOMO e FUD. A correção vinha se encaminhando, mas teve uma corretora internacional que acabou espalhando uma fake news e acelerou muito esse processo. Sim, gente, uma corretora de criptomoedas se prestou a esse papel. E foi a BitMEX. Ela postou no Twitter que teve um gasto duplo que foi detectado. E nesse tweet está dizendo: hoje um bloco de Bitcoin não foi aceito pela rede. E que aparentemente teve um gasto duplo de $21. E como vocês acompanham aqui no canal, isso seria um indício de ataque de 51%. Que eu vou até deixar em destaque aqui no final desse vídeo, caso você não tenha visto ainda. E aí, claro, imagina o FUD que isso causou, imagina o medo, a incerteza, a dúvida que uma notícia dessas traz para o mercado, ainda mais vindo de uma corretora grande, né? Ficou inoperável, um cenário onde as análises não batiam, porque assim como no FOMO, que é gerado pela sensação de euforia, fica incontrolável. O ativo está nos $31.000 e aí quando termina de traçar a Fibonacci já está nos 29 e daí daqui a pouco em 31 de novo, porque o desespero tomou conta. Aí a gente só assiste, sorri e acena. Mas voltando ao gasto duplo. Depois que a corretora postou isso no Twitter, o britânico Andreas Antonopoulos, que é um escritor e professor de moedas digitais da Universidade de Nicósia, ele se pronunciou no Twitter para informar que aqueles dados que a corretora tinha postado não estavam corretos
Ele analisou aqueles mesmos blocos que a corretora citou e explicou como aquela informação não era verdadeira, porque nunca existiu de verdade um gasto duplo. 2 blocos tinham o mesmo tamanho. E a própria blockchain se reorganizou. E é normal, é o que ela faz, é a segurança programada dela. Só que uma fake news se espalha muito rápido e até que todas aquelas pessoas vejam e acreditem no que está sendo desmascarado, leva um tempo. Mas resolvido isso, o que a gente pode esperar, enfim, do Bitcoin? Isso vocês vão ver agora no gráfico. Bom, o que será que vai acontecer com o Bitcoin agora, né? Será que ele vai morrer? Eu acho que não. Por que eu acho que não? Aqui nós estamos no gráfico diário, Bitcoin em dólar, tá? Olha só o tamanho dessa vela. Que aqui há 3 dias atrás começou, né? Um indício aqui de correção. Mas depois daquela fake news que a gente acabou de ver, eu tinha falado 12%, né? Em um dia foi aproximadamente 15%. E aí, essa vela de hoje, ela abriu vermelha, como vocês podem ver aqui, né? Ela desceu. E aí o pessoal começou já a ficar mais desesperado ainda. Mas ela reverteu, né? Muitas compras, muitas pessoas, muitos investidores aproveitando a oportunidade. Ela reverteu e está fazendo um fundo duplo no diário. Então, o fundo duplo, quando ele acontece, geralmente ele leva o preço para cima. Então, agora vamos ver aqui o que eu achei muito interessante em 1 hora. Em 1 hora, ele está formando um padrão de ombro, cabeça, ombro, invertido. Quando esse padrão ele acontece dessa forma, assim, vem uma queda. Mas quando ele está ao contrário, vem o quê? Uma alta. Então, o que a gente pode esperar aqui? Caso esse padrão se confirme, e o que precisa para ele se confirmar? Como ele começou nesse ponto, e ele ainda está aqui, ó, ele começou em 33.250, mais ou menos, e agora ele está em 32.550. Ele precisa passar por esta linha. Ele precisa passar aqui e fazer isto. Ficar acima dessa linha, se manter acima, para que ele possa, então, ir se recuperando e aí sim seguir na tendência de alta. E onde é essa tendência? Por onde ele tem que passar? Bom, depois que ele passar por aqui, para ele se confirmar acima, ele vai ter que passar por aqui, né? Que é uma resistência forte. E mais forte ainda é essa daqui. Então, veja como ele se manteve aqui dentro. Isso nós chamamos de range. Como ele se manteve dentro desse range, desse intervalo de preços. Depois ele veio para cá. E o que tudo indica é que ele vai voltar para esse padrão. E, na verdade, isso nem se confirma dessa forma, né? Depois que a gente traça essas linhas, a gente vê que esse padrão, ele é feito de uma maneira... É mais fácil apagar, né? Ele é feito de uma maneira que ele pode voltar aqui, tentar testar de novo o suporte, passar essa outra, tentar no suporte de novo, vem um pouco mais, vai indo aos poucos e depois ele pode ficar aqui um período, como ele ficou aqui um período também. Porém, e sempre tem o porém, ele não tem só isso para passar, né? Se a gente for ver aqui, para ficar mais fácil, no gráfico de 4 horas, a gente vai traçar a linha de Fibonacci aqui, a retração de Fibonacci. Aqui no ponto em que ele ficou mais resistido, próximo aos 42 mil. E aqui no ponto mais baixo, onde ele desceu,
ele vai ter que passar por todos esses pontos se ele quiser continuar acima dos 42 mil, que foi aproximadamente ali onde ele chegou. Então, esse ombro, cabeça a ombro, ele é só o início. Então, ele primeiro vai ter que passar aqui, né, pela FIBO 38, em 33.300, mais ou menos. Assim que ele confirmar acima, ele vai buscar a FIBO 50, depois a FIBO 61, passando da FIBO 61, ele provavelmente vai conseguir se manter aqui. Se não tiver mais nenhuma fake news, se o pessoal parar um pouco com o food, aí pode ser que a gente consiga voltar ali para as tendências de alta. Mas por enquanto o mercado aqui, ele é indefinido. E ele é tão indefinido que, olha só, o tempo que ele fica aqui embaixo é muito pouco. É por isso que ele é indefinido. Ele não criou padrões aqui embaixo. Ele não fez padrões de baixa. E como a gente está olhando no gráfico de 4 horas, então olha quantas velas, isso é bastante tempo. Aqui a gente está vendo desde 11 de janeiro, né? Então nesse mês todo ele não conseguiu. E antes desse mês, ele tinha furado aqui, ele deu uma agulhada aqui para baixo, mas ele não passou da banda. E mesmo assim, foi um período curto de tempo que ele passou aqui. Por isso é uma zona de indecisão essa. Porém, quando ele passar, se ele passar abaixo desse patamar aqui, abaixo dos 28.700, 29, se ele se confirmar abaixo, e a confirmação é aquela mesma que eu tinha citado anteriormente, né? Confirmar não é, deu uma agulhada ali para baixo. Não, é ele ir aos poucos, né, na tendência de baixa. Isso é se confirmar, ele ficar um tempo aqui abaixo desse valor. Aí sim, ele acaba confirmando uma tendência de baixa. Porque aqui, nesse ponto, olha só, a gente tem muitas velas. Principalmente aqui. A gente vê velas acumuladas nessa faixa de preço, entre 24.300 e 22.400, e depois a maior que a gente vê de acumulação vem nessa faixa de preço, nesse range de 20.000 a 17.400. Então, para ele chegar nesses patamares aqui de baixa, como eu já afirmei, ele vai ter que confirmar abaixo dos 28.800, abaixo dos 29.000 e ir crescendo essa tendência de baixa. Mas aqui o cenário está mais otimista do que pessimista. Então, enquanto a gente vai conversando, ele vai cada vez se aproximando mais aqui da FIBO 38. A gente pega o gráfico de 15 minutos aqui, está fazendo possivelmente um fundo duplo aqui. O fundo duplo geralmente empurra ele um pouquinho para cima. Às vezes ele inicia, vai um pouquinho para baixo e aí depois ele forma o fundo. Então aqui mesmo nessa última vela, continuamos dentro dessa linha, desse retângulo de indecisão do mercado. Então o indicado é não operar nesses momentos. Aí depois que ele voltar para a tendência de alta, aí tudo bem, você usa a sua estratégia como você achar melhor. Mas o indicado nesses períodos, só reforçando, é que não faça nada que possa se arrepender. Porque olha só, o Bitcoin morreu, né? O Bitcoin morreu. A gente pega o gráfico de uma semana e veja o que acontece. Vamos ajustar o gráfico aqui. Limpar um pouco essa tela, né? A gente tira isso. Essa foi a semana que ocorreu o Corona Day, né? Que em um dia ele caiu praticamente 50%. Olha só, essa semana aí do Corona Day, em março de 2020, o que aconteceu? Nas 3 semanas de baixa dele, foi praticamente 62% de queda. Imagina, a pessoa comprou aqui, né, em $10.200,
E daí olhou na próxima semana ou na outra e ele já estava ali com a mínima de 3.850 dólares. A pessoa leva um susto. Ela pensa o quê? O que todo mundo fala, né? O Bitcoin morreu. Mas se essa pessoa não se desesperar num cenário como esse, veja só o que acontece em menos de um ano depois dessa tragédia que até então seria para essa pessoa. Olha só, mesmo o Bitcoin estando em queda e muitas pessoas dizendo que o Bitcoin morreu. Nem tô contando com a alta aqui em cima, né? Tô contando a partir do preço atual dele. 741% de valorização em menos de um ano. Então, essa pessoa que comprou aqui, se ela não se desesperou nesse cenário, ela ainda teve 207% de valorização. E o Bitcoin, ele não demorou anos para se recuperar, para se restabelecer. Em 56 dias, ele já estava aqui, ó, nos mesmos patamares de antes, sendo que nesses 56 dias ele subiu todos os dias. Foram 8 semanas de recuperação somente com velas de alta. E aqui depois, claro, ele se lateralizou, né, para consolidar. Isso daqui é uma confirmação, ó. Ele confirmou acima do valor. Aqui, ó, onde ele começou a cair mais forte. Ele confirmou acima e aí sim ele começou a segunda confirmação, né? Que primeiro ele confirmou acima daquele valor mais baixo. E aqui ele se confirmou acima do preço que ele estava antes. Ele confirmou a tendência de alta, que é o que a gente foi acompanhando e viu aí até onde ele chegou, nos 42 mil dólares aproximadamente. E agora teve a correção, né? Porque olha só, ele só subiu e ele nunca desce. Então, se a gente olhar o gráfico aqui de 15 minutos, nossa, realmente, olha só tem queda, meu Deus, o Bitcoin morreu. Mas, se a gente for olhar aqui o gráfico de uma semana, se a gente for ter uma visão mais macro, a gente consegue ver que o que está acontecendo agora, essa correção, não tem nada demais, não é nada que vá acabar com o Bitcoin ou que vá acabar com o investimento de quem comprou ele aqui. Porque as pessoas que tinham comprado ele na outra alta histórica, aqui nos 20 mil dólares, quando aconteceu isso aqui, eles também acharam que nunca mais veriam o dinheiro deles. Porém, apesar do tempo, né, que demorou, foram 3 anos aproximadamente, ele subiu depois 112%. Então, sempre é preciso conhecimento para não comprar no topo. É sempre perigoso comprar no topo. Mas com conhecimento a gente aproveita essas oportunidades aqui, ó. Essa. Olha só, isso aqui era uma outra oportunidade. Então, não tenha pressa. Tenha conhecimento. Então, pessoal, o que a gente leva do vídeo de hoje é a certeza da incerteza. O que a gente faz quando o mercado está indeciso? A gente espera para ver se ele vai se firmar ou se ele vai morro abaixo. Mas isso não é uma indicação de compra ou venda. Esperem a vela semanal abrir domingo para a gente ver se vai ter uma possível continuação da alta ou uma possível tendência de baixa. Não é hora de operar, é hora de observar. Acredite em mim, eu sei o quanto é difícil. Eu falo com propriedade sobre isso, porque eu já perdi muito dinheiro operando em mercado indeciso. E eu falo para vocês, é melhor deixar passar. Porque em um mercado indefinido, qualquer operação correta é sorte e não fruto de análise. Então comenta aqui o que você acha que vai acontecer, qual é o seu ponto de vista sobre o mercado. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e seguir a Start Crypto no Instagram. Muito obrigada por assistir até o final e não tome nenhuma decisão precipitada. Até mais!